Lá na câmera do começo. Que abriu. Sim. Oi! Oi! Boa noite! Olá, garotas! Olá, rapazes! Oi! Obrigado, querida! Estão deixando o pessoal entrar. Cara de professora. Gente, é porque eu não estava enxergando aqui para ver as perguntas, tive que botar óculos. Cada daqui só ladeira abaixo agora. E agora eu não enxergo mais nada. Aí eu tenho que botar o óculos. Daqui para frente só para trás, né? Que nem diz meu cunhado. É só aparecer a notificação da live da Gra que a gente para tudo. Obrigado. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem e eu vou começar a falar, senão depois responder. Então hoje eu vou responder as perguntas que as pessoas me mandaram lá na caixinha, né? Sobre a doença celíaca, como eu lido com a Bela, né? Quando eu descobri a doença e essas situaçõezinhas, né? Então, toda semana eu recebo gente nova aqui que vem falar comigo, que tá... Às vezes as pessoas relatam até desespero, né? Assim, eu tô desesperada, não sei o que fazer, tô em pânico, tô paralisada. E são aquelas situações que toda mãe de celíaco, né, quando descobre a doença, principalmente, né, de uma criança, né, do filho, fica assim mesmo, né? A gente fica bem. E aí, então, assim, essa semana, então, como eu falei, toda semana eu recebo, toda semana, e eu fico muito angustiada, sabe, assim, porque a gente fica assim, né, quer pegar a pessoa assim, abraçar e dizer, calma, vai dar tudo certo, vai passar, né, confia em mim, vai passar, isso aí vai ficar tudo normal, porque a sensação que a gente tem no começo, que parece que a nossa vida não vai mais ser normal, né, parece que não vai mais ser como era antes. E não, eu já nem sei mais como era antes. Então, para mim, então eu quero muito passar isso, dizer para a pessoa acreditar em mim, confiar que vai dar tudo certo, que as coisas se encaminham, que tudo volta ao normal e vai dar tudo certo. Então, já tem umas 30 pessoas aqui, eu vou começar a responder aqui algumas perguntinhas, tá? Então, vamos começar aqui. Eu não vou falar o nome porque às vezes o nome do arroba aqui, daí é um nome difícil, daí eu não vou falar o nome, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ler aqui. Então aqui tem uma aqui, como viajar com criança celíaca, né? Então, a situação de viajar, gente, é bem complicada hoje, assim, pra gente aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem lugares, assim, que atendam, né? Ainda aqui no Brasil ainda é muito desconhecido a doença, né? Então, na Europa, que é mais, que é lá, assim, você fala nos restaurantes e coisa, lá é uma doença do povo europeu, né? A doença celíaca. Então assim, eu não viajei muito com a Isabela, tá, gente? Eu tinha no começo muito pânico mesmo, e as minhas poucas tentativas que eu tive, assim, foi de muito estresse pra mim, né? E aí eu fui me isolando, assim, um pouco.
Então a gente viajou coisas assim pequenas aqui, assim. Então, tipo, ir para Porto Alegre, dormir no hotel, voltar. Então, coisas rápidas, assim. Então, aí eu levo a comidinha dela e aquela luta, bolachinha, pãozinho, umas coisinhas assim. Eu tinha muito eu lembro que eu parecia que se a Bela não comesse tudo que ela comia em casa, parecia que ela ia morrer. Eu tinha pânico mesmo, né? E depois eu fui assim, me acalmando mais em relação assim, ó, gente, tudo bem um dia, dois, não comer tão certinho como eu como em casa. Por exemplo, o cuidado que eu tenho com ela em casa, de comer verdura, de suco natural. Então, por exemplo, às vezes, quando aí tu vai viajar, tu se obriga a comer um industrializado, né? Um suco de caixinha, que é, claro, apto para celíaco, mas... Então, eu não permitia isso e para mim isso trazia muita angústia. A partir do momento que eu me permiti, ok, ela come bem todos os dias em casa, então quando sai eu me permiti às vezes ela ter que comer alguma coisa assim, por exemplo, uma viagem da minha cidade aqui até Florianópolis dá 3 horas, por exemplo. Então, às vezes vai ter que comer um pacote de batata frita industrializada. Antes eu não me permitia isso e isso me trazia muito estresse para mim, assim. Porque eu não ia encontrar comida em restaurante para ela. Não tem, eu não ia conseguir, né? Então, assim, aí eu fui ficando mais leve para mim quando eu comecei a aceitar um pouco isso. Que ok, alguns dias ela comer alguma besteirinha, minha filha não vai morrer, porque eu pensava que ela ia, né? Então tem isso. Então aqui no Brasil ainda é muito complicado para a gente viajar. A logística eu acho muito complicado. Tem gente que viaja e mostra nas redes sociais, mas eu não confio, sabe? É complicado tu ficar em hotel. Já tive algumas tentativas, mas não senti firmeza do pessoal, nutricionista que atende, que responde, né, pela cozinha do hotel, essas coisas. Então, eu faço milhões de perguntas e eu nunca me sentia à vontade, tá? E aí a única grande viagem que eu fiz foi para os Estados Unidos, mas lá é outra realidade, né? E eu mostrei ali, tá ali nos destaques, eu mostrei a viagem. Então lá eu comprei panela, comprei pano de prato, comprei tudo, as marmitinhas, comprei faca, ia no mercado, comprava as comidas, né? Arroz, feijão, carne, frango, legume, fazia a comidinha dela, botava na marmitinha e saía passear, tá? Então eu fiquei em 3 lugares lá e os 3 lugares com cozinha. E aí eu comprei as coisas tudo. Só que lá, gente, qualquer esquina tem coisas aptas para celíacos. Então, assim, tu vai num qualquer Starbucks, nem lembro agora, os lugares que tem, assim, tem comida apta para celíaco, industrializado, né? Alguma bolachinha, alguma coisa. E hoje aqui no Brasil, se tu passa às vezes para num posto de gasolina, às vezes tu não encontra nada, né? Então por isso que eu acho que aqui é muito mais complicado para viajar. Então a gente não viaja muito, eu já estou me estendendo aqui, né? A gente não viaja muito, por isso agora eu tô lá na praia, né? Que eu mostrei para vocês, para a Bela poder passear, para a Bela poder ir na praia. Daí a gente tem a cozinha, onde ela come. Eu faço a comida dela e dali do litoral a gente passeia com ela. É a única viagem assim que a gente tá fazendo, tá? Agora eu vou ver outra perguntinha aqui. Aqui estão perguntando pra mim, aí se vocês querem perguntar alguma coisa, se der no final eu respondo, tá, gente? Se eu troquei todos os meus utensílios quando eu descobri a doença da Isabela. Quando eu descobri a doença da Isabela, a Isabela tinha 1 aninho e pouco, tá? E a médica não me passou que tinha contaminação cruzada, ela só falou que tinha que cortar o glúten. E aí, no começo, eu cortei o glúten, né, assim, bem, né, superficialmente, não entendia direito que a coisa era muito mais complicada, né, a contaminação cruzada.
E aí depois eu fui aprender lá no Facebook, no grupo Viva Sem Glúten, que tinha contaminação cruzada, que nós tinha que ou trocar, o ideal era trocar o eletrodoméstico e tal. Então, gente, eu já estava casada há 12 anos, então os meus eletrodomésticos já estavam bem gastinho, então eu já estava precisando mesmo trocar. Eu tive essa condição de trocar e eu troquei. Eu troquei forno, eu troquei batedeira, eu troquei liquidificador. O que era maquininha assim de wafer que eu tinha, essas coisas, maquininhas assim que eu tinha de fazer, eu dei tudo, né, para parente, para amigo. E aí eu troquei a pazinha de madeira, aquelas pazinha, tábua de cortar carne, todas essas coisas que é porosa, panela que tá com ranhura, essas panelas de teflon, isso tudo eu troquei, gente. Aí eu fui pro meu armário e fiz uma limpa no meu armário, então eu peguei assim, um dia assim, fui lá na frente, fiz um balde com sif, uma esponjinha, tirei tudo para fora, areei tudo aqueles armários, passei depois no final, ainda passei um pano com álcool, limpei bem e comecei a ler os rótulos e descobri também qual é as marcas que eram segura, né? E tirei tudo e só coloquei o que a Bela podia ali dentro. A gente decidiu todos seguir a dieta, né? Porque eu acho bem complicado em relação à contaminação cruzada quando algum outro familiar traz glúten dentro de casa. Eu não permito que ninguém traga nada. A única coisa que entra com glúten aqui é a cerveja do meu marido, mas ou ele toma na latinha, ou ele toma na garrafinha, ou se ele toma num copo, ele lava lá fora, né, separado. Então eu não permito, sabe, porque a gente já sofre tanto com a indústria, né, que é tão amplo isso aí, né? Se a gente for pensar, né, em rastreio de insumos, rastreio de fornecedor da indústria, então a gente tem que cuidar muito já dentro de casa, porque a gente já pode sofrer a contaminação cruzada pela indústria, né, muito facilmente, né? Então eu cuido muito, porque é muito fácil de se contaminar. Eu já falei que às vezes se tu tá fazendo um macarrão com glúten, e a mãe mexe lá com a colher aquele macarrão com glúten. Ah, faltou um pouquinho de sal, que isso é comum, né? Ah, faltou um pouquinho de sal. Pegou aquela colher mesmo que mexeu o macarrão e tacou no sal. Ah, vou pegar mais um pouquinho, botou lá dentro, já contaminou aquele sal. Aquele sal já vai estar contaminado. Então é muito fácil na logística da família, às vezes uma diarista que pode ter um errinho. Então não é só ali a família, né, gente? Abrange tanta coisa, né? Que nem na escola eu falo, né, que todos, quando eu fui falar sobre a doença na escola da Isabela, quando a Isabela entrou nessa escola, eu falei com a diretora que até as serventes de limpeza tinham que saber sobre a doença. A gente precisava falar para elas da doença também. Por quê? Porque a gente não sabe o dia a dia da escola. Daqui a pouco, sei lá, cuida aqui dessa criança para mim aqui que eu preciso lá, o professor precisou de dar uma saidinha, deixou um outro auxiliar. Se aquele auxiliar não entende da doença, ali já pode acontecer alguma coisa, né? Então, todos que estão no entorno têm que saber. E na casa também. Então, eu aconselho muito, assim, que quem puder, todos seguir a dieta dentro de casa, tá? E quem não puder trocar os utensílios, né, que a gente sabe, tem pessoas que não têm condição, lava muito bem, gente, faz assim, pega um sif, esfrega assim bem, faz isso umas 3 vezes, assim, esfrega bem, tipo forno, esfrega bem, passa um pano limpo, vai de novo, uma esponjinha nova, limpa bem tudo. Liquidificador, ele tem alguns, o meu dá para desmontar todo, né? Desmonta, limpa bem, porque pode ficar glúten naquelas hélices, gente, na batedeira também, pode ficar embaixo e aquilo pode cair, aquele pozinho, pode cair aquela sujeira. E hoje mesmo eu fiz a mousse de maracujá e eu não consegui desmontar o meu liquidificador
E eu achei que estava bem limpo, né? Lavei, joguei água quente. Daqui a pouco eu vi assim uma sujeirinha de mousse e joguei água e chacoalhei ele bem. Aí eu fiquei olhando aqueles pedacinhos de mousse de maracujá ali. E assim é com glúten, né? Então assim, são partículas ali que ficam ali embaixo que vai contaminar o celíaco. Então a gente tem que cuidar muito, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Sobre, aqui também estão perguntando se eu nunca almoçaram fora, né? Eu já fui para São Paulo, Cabela, quando a gente foi fazer o visto lá, e aí eu tive que ficar, o visto em São Paulo 2 dias, né, agora. E aí a gente teve que ficar lá, né? E aí eu comi lá na Coabela, todos os dias, naquela Lilore sem glúten lá, que é apta para celíaco em São Paulo. E aí à noite eu pedi a pizza também de uma marca aí conhecida também, que era de apta para celíaco. E aqui na minha cidade, região, não tem, o único lugar que a Bela almoça é em Blumenau, no AME Funcional também, que eles também são alérgicos ao glúten, acho que ela é celíaca e assim, já testei a comida dela com Nima, né, também, e conversei muito e senti muita segurança. Tem vários celíacos em Blumenau e eles também comem lá. Então, é o único lugar que a Isabela almoça mesmo é em Blumenau, no AME. Senão é só a minha comida, gente. Eu só levo, eu faço a comida e levo. Então, a gente faz viagens pequenas, que nem eu falei, de no máximo 2 dias. Eu levo congeladinho, eu levo arroz, feijão congeladinho, levo bastante snackzinho, chips de batata doce, pão, torradinha, salada, fruta, essas coisas tu pode passar no mercado e comprar, e eu levo faca, levo um paninho, e essas coisas assim, eu me viro assim com ela, eu não como em qualquer lugar não, assim, porque eu acho que é muito arriscado, assim, eu tenho um pouco de medo, assim. Vamos ver aqui qual outras. E aqui, ó, Gra, como você faz quando sai com a Bela, por exemplo, na casa de um parente para almoçar? Leva tudo? Levo tudo. Então, assim, quando tem Natal, por exemplo, que era, né, na casa da minha sogra, por exemplo, eu pedia sempre para ela só para não ter, assim, pãozinho, coisa arada com glúten, assim, para mesmo que ela não vai comer comida, né? Mas eu pedia para não ter muito glúten por ali, porque os priminhos brincam, pode se contaminar. Então, assim, ela agora, nos últimos anos, ela cuidava muito com isso, assim. Então, ela fazia lá comida, maionese, carne assada, peru, essa salada. Mas não tinha, assim, torradinha, pãozinho, essas coisas assim. Mas eu via o que ela ia fazer e eu fazia igual para Bela. Então, se ela ia ter o peru, eu assava um franguinho aqui caipira para Bela, eu fazia a maionese para Bela e eu fazia tudo, tá? E muitas vezes eu fazia a maionese toda para levar, alguma coisa eu também fazia já para todo mundo, né? Então já levava, daí a Bela podia comer. Mas assim, comia no pratinho dela, que ela já tinha um pratinho lá separado. Eu levo tudo, levo o suco, levo a comida toda, tá? Eu não arrisco mesmo, assim. Outro lugar que a Bela pode comer é na casa da minha filha, né? Quem sabe eu tenho uma filha de 21 anos que estuda em Blumenau, então a minha filha não entra glúten lá na casa dela também. Então, quando a gente vai lá, e aí lá eu posso fazer a comidinha pra Bela tranquila também, porque a Heloísa cuida bastante também. Deixa eu ver aqui. Como viajar com a criança celíaca, já mais ou menos falei, né, gente, que é bem complicado, assim, eu acho bem complicado. Então, de repente, a pessoa alugar uma casa que tenha cozinha e leve as coisas.
Eu fui pra praia uma vez no apartamento de um amigos, na época a gente alugou, eu levei tudo, levei até o forninho. Eu tinha um forno daqueles pequenininho, meu carro não cabia mais nada. Eu tava com um frango no meio dos pés, porque não cabia mais nada. Levei 11 pão, daí eu congelei, levei pano de prato, levei de tudo. Cheguei lá, lavei tudo que era de vidro, coisa, levei panela, levei tudo. Daí fazia as comidas, ia no mercado, fazia as comidas, levei a forma para fazer o bolo no forninho, daí eu fazia o bolinho, porque eu fiquei 10 dias, fazia o bolinho para ela, levo tudo, né? A airfryer ajuda muito, então quando tu vai fazer viagens curtas, levar as coisas congeladas, passa no mercado, pega uma batatinha, pica a batatinha, faz uma batatinha na airfryer, sabe? Leva as empadinhas congeladas, que eu sempre ensino, coloca na airfryer. Eu levo muito a airfryer. A airfryer eu levo muito, assim. Quando eu ia na minha sogra, no meu pai, eu levo a airfryer, levo as coisinhas congeladas e a próprio esquento na airfryer, sabe? Então ajuda também. E aí uma saladinha, tu pode levar um tomate, uma coisa, pica na hora. Então dá pra, assim, com organização, gente, a gente consegue, assim. Mas essas viagens mais de pouco tempo, né? Por muito tempo eu acho bem complicado. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem bastante sobre viagem, né? Bastante sobre viagem, então acho que eu falei panelas, forninhos, micro-ondas, batedeira, preciso trocar tudo. Que nem eu falei, o ideal se pode trocar, troca, né? Mas a gente sabe que a realidade, né, inclusive agora tá tudo tão caro que não é assim para trocar. Então, lava muito bem. Lava assim, pega aquele sif assim, esfrega, pega uma esponjinha nova, lava umas 3 vezes assim, sabe? Ficou com dúvida, lava mais uma vez, lava bem, né? Resistir que o glúten não entre aqui em casa, pois somos em 2 adultos e 4 crianças, sendo só um celíaco. Eu acho que isso aí já é muito, né? Se a gente tem um filho celíaco, uma pessoa da nossa família que é celíaco e a gente ama essa pessoa, a gente tem que, né? A gente não. Eu sempre digo assim: mãe faz tudo pelo filho, ou e vice-versa, então seguir a dieta eu acho que não é nada, né? Então, assim, eu sei que tem no começo a gente tem muita abstinência, assim, eu lembro que eu tinha muita vontade de comer no começo, principalmente o pão francês, eu já contei aqui que eu teve momentos que eu até chorava, né, que eu tinha muita vontade de comer, mas depois vai passando, sabe? E hoje a gente come tão bem, assim, eu acho que tá tudo tão mais fácil, gente, tá tudo tão gostoso, pra mim agora tá tudo igual, eu não sinto falta de nada. E eu acho que cada dia mais está mais fácil pra gente. Imagina, minha tia, há 35 anos atrás, mais, ela descobriu que o filho era celíaco. Então imagina como que foi na época para ela, né? Então, eu acho que nem cuidava como era, nem talvez nem tinha informação tanta como tem hoje, né? Sobre contaminação cruzada, acredito. Eu não falei assim detalhes com ela, mas eu lembro, eu já contei essa história, que eu tinha 6, 7 anos, que eu escutei essa palavra a primeira vez. E a minha tia, ela foi na faculdade federal, que só tinha medicina na época, né? E ela foi lá e pedir ajuda para eles, e em conjunto ali com ela eles desenvolveram algumas receitas sem glúten. Então eles criaram um livrinho e fizeram receitas sem glúten. Eu já mostrei esse livrinho, mas já faz muitos anos. E lá tinha muita receitinha sem glúten, né? Que a minha tia e os estudantes de medicina da Federal aqui de Florianópolis, né? Desenvolveram porque ela estava perdida, ela não sabia o que fazer, tá? Então eu digo que hoje cada vez está mais fácil. Quando eu descobri da Isabela, né, que foi em 2013, então era mais difícil, hoje está mais fácil, né?
Então, cada vez com as mídias sociais, divulgação da doença, divulgação de receita, cada vez está mais fácil, né, gente? Assim, tá, vamos ver. Isso aqui é boa. Como você lidou com a família? Aqui é bem complicado, acho que é frescura. Então, no começo, sim, o meu marido aqui, nossa, na hora, assim, vamos todos seguir a dieta, me apoiou muito, imagina, por amor à nossa filha, né? Mas a família, por desconhecer da doença, principalmente do lado do meu marido, né? Que eles nunca tinham ouvido falar, né? Que nem eu falei, da minha família tem muito celíaco, né? Da minha família, é uma predisposição genética da minha família, né? Que nem eu falei, meus primos já há 35 anos atrás, mais. Então, para eles, assim, foi mais... para se fazer entender, assim, o meu sogro, eles não entendem, como é que eu vou dizer, gente, não é um problema deles ali que eles estão vivenciando, então a gente tem que entender, sabe, eu acho assim que isso é uma coisa nossa, sabe, a gente não tem que colocar essa responsabilidade em cima dos outros, cobrar dos outros, sabe, então eu falei esses dias sobre isso, né, que a gente cria expectativa, espera dos outros, que os outros vão... Às vezes a pessoa nem faz por mal, ela desconhece aquilo ali, ela não entende sobre aquilo ali e a gente não tem que se vitimizar com isso, a gente tem que ir pra frente. Por exemplo, a minha filha, no começo eu quis me fazer de sentida e tal, só que aquilo não estava me ajudando em nada, não estava fazendo eu ir pra frente, não estava ajudando a minha filha, porque eu ia passar isso pra ela, né? E depois que eu mudei minhas posturas, as coisas só foram para frente, só se encaminharam melhor em relação com a família também. Então, por exemplo, assim, uma das posturas que eu tinha, assim, eu explicava muito, né? Ó, isso aqui eu não posso, às vezes, mas vai ter um aniversário numa pizzaria. Aí no começo eu dizia, não posso, eu não vou entrar dentro de uma pizzaria com a Isabela, é um ambiente muito aglutinado, né? O glúten fica suspenso no ar, se deposita nas coisas, fica em aerosol, imagina, eles mexem aquela pizza no ar e aquilo é trigo para tudo quanto é lado. Então não é um ambiente para uma criança ficar, né? Então eu dizia, eu não vou, né? Aí depois eu já nem respondia mais, né? Mandava no grupo da família, hoje tem aniversário lá e tal. Beleza, né? Também não ficava chateada, não ficava, não vou mais falar com tal, ficar sentidinha, essas coisas não resolve, né? E só não vou mais. Então, tipo assim, eu fui dando um recado, sem brigar, sem nada, dando um recado que se eles querem a nossa presença, não dá pra fazer nesses lugares, né? E aí eles começaram a mudar a postura também. O que a gente... vai ter uma festinha, como é que podemos fazer? Será que tu faz então uma comida? E assim a gente vai se organizando e vai conversando. Então hoje eu me ofereço muito para fazer aqui em casa também, né? Que eu prefiro, porque daí fica mais seguro. Então nos últimos Natal, até minha sogra já estava combinado esse último, né? Que daí ela disse, não, tu compra o que tu quiser, eu pago e daí tu faz as coisas. Ela gostava, né? Que eu resolvia assim. Então se ofereça para você fazer as coisas, se ofereça, sabe? Não fique esperando muito dos outros. Haja você, sabe? Vai você pra frente. Daí as pessoas vêm atrás, sabe? Então, como é que aqui que dá? Fechou ali. Vou olhar as outras perguntas. Quais os cuidados devemos ter na escola, né? Então, assim, isso aqui também é bem legal, essa pergunta, porque se a criança é pequena... a gente tem que ter mais cuidado, porque a criança não sabe falar, não sabe, né, não ajuda, né, ela não fala se alguém deu alguma coisa para comer, se alguém dá alguma coisa para comer, ela vai pegar e vai comer. Então eu fiquei um pouco em pânico em relação, então assim, eu tava quase todo dia lá em cima, conversando com as professoras, falando o tempo todo.
Então, no começo, quando eles são pequenininhos, a gente tem que cuidar. A massinha de modelar tem glúten. Então, assim, não é que a criança vai pegar na massinha de modelar e vai se contaminar, gente. Encostou, pronto, já... É que fica embaixo da unha, aquilo gruda na criança e a criança bota a mãozinha na boca e pode ingerir esse glúten que está ali na massinha. Então, a cola, uma cola que possa ter glúten, então fica na mão, a criança pode botar na boca. Não é porque encostou de contato que já vai contaminar, não é assim que funciona, né? Claro que uma reação de contato assim de tipo todo dia, talvez, né? Todo dia, então, por exemplo, a Isabela, ela não estava comendo glúten na escola, mas ela todo dia, eu chegava lá, tinha farelo de bolo no chão, porque eles comiam na salinha e eles estavam brincando com aqueles brinquedos, ela pequenininha, certo, aquele farelo podia encostar no brinquedo, botava na boca e a Isabela começou já a dar umas dermatitezinhas no rostinho, eu levei pro médico, o médico tira ela da escola já, ela tá ela tá se contaminando, mas ela não tá comendo, isso aí eu tenho certeza que eles tinham esse cuidado, mas ela tá se contaminando ali por contato, por estar ali, então, aí eu fui falar com o diretor se eles colocassem as crianças comendo no refeitório, para não comer ali junto com os brinquedos, porque eles comiam na mesinha, caía as crianças, comiam o farelo de bolo ali no chão e ali brincavam com aqueles brinquedos, ficava tudo ali. Aí ele disse que não podia, não tinha condição de colocar um refeitório, aí eu peguei e tirei ela da escola, deixei ela um tempo em casa, cuidei, da dermatitezinha dela foi sumindo, ela foi melhorando os exames, aí depois eu coloquei nessa outra escola, que daí eles tinham um refeitório separado e tal, e todo cuidado. Então tem que cuidar muito assim, é conversar muito com os professores, conversar muito com o diretor, pedir para... Eu fazia palestra lá, sabe? Eu ia direto conversar, assim, falando, sempre, né? Dava até, às vezes, uma exagerada, assim, porque eu dizia, ó, perigoso até de... Eu vou confessar aqui que eu cheguei a falar, porque o celíaco não tem, eu acho, caso de fechar glote por causa de ingestão de glúten, né? Mas eu falava, se acontecer isso com essa menina, eu tinha que dar uma assustada para eles verem que realmente era sério, porque é sério, né, gente? É uma doença autoimune, né? Então, eu falava mesmo, eu dava uma assustada no começo porque a Isabela era pequenininha, ela não sabia falar, ela não ia saber dizer não para se eles oferecessem alguma coisa. Aconteceu de eles dar um chocolate, só que ela não comeu e ela veio com o chocolatinho na mão, assim, eu tava escrito glúten e tu vê, por mais que tanto eu falava, então assim, com criança pequena tem que ficar em cima e tem que cuidar muito, assim, tem que falar muito, tem que cuidar muito. A massinha de modelar, gente, na época eles tinham comprado tudo, era um spot grande, eu troquei tudo, eu pedi para trocar tudo, eu comprei aquelas lá, sabe, comprei tudo sem glúten, que é mais caro, aquela da Faber-Castell, e troquei e dei tudo para as crianças, aquela sem glúten, e aquelas uma que eu peguei deles eu doei para uma creche pública aqui. Eu lembro que eu gastei uma fortuna, assim, mas eu fiz para minha filha não se contaminar ali com a massinha, porque gruda aquela massinha na mesinha e como ela era pequenininha, podia ficar embaixo da unha e botar na boca. Então eu cuidava muito mais em relação a material escolar e essas coisas. Agora que ela vai ficando, conforme vai ficando maiorzinha, né, gente, daí eu ia explicando para ela, conversando, ó, filha, não pode isso, não pode aquilo, sempre conversando enquanto estava indo na escola. Já a mãe tem que ter a visão além do alcance, né, imaginar as várias coisas que pode acontecer na escola, e eu já ia falando para ela. E agora ela foi entendendo, então tem situações, daí um dia lá na escola eles deram um picolé, daí ela falou, mãe, eu não comi porque eu não sabia se tinha glúten mesmo. Então ela já me ajudou, daí eu fui ficando mais tranquila também, né? Porque daí conforme vai ficando mais velhinho já entende, né? A massinha da Faber-Castell, uma tá escrita que não contém glúten, tá? Tem 2 tipos. Daí tem uma que tá escrito lá, atrás, assim, bem grande, tá? Não contém glúten, só que ela é mais durinha, tá?
Ela não é tão macia, tão molinha. Eu acho que tem nos destaques aqui foto minha que eu mostrei dessa massinha. E então é isso, na escola a gente tem que ter bastante atenção, conversar bastante, né? Eu pedia para os médicos fazer eu sempre levo, tá? No início quando faz a rematrícula, quando começa né, no ano ali a escola, eu sempre levo um atestado, tá? Ainda hoje eu sempre levo, eu deixo anexado lá na fichinha dela lá pra tá ali, né? Tipo, protocolado ali que ela tem a doença celíaca, que o médico explicando que tem que ter os cuidados, né, para garantia também, né? E assim eles veem que é uma coisa séria. Então isso é muito importante, vocês pedir para o médico de vocês fazer um atestado explicando da gravidade da doença, né? Que tem que ter esses cuidados mesmo, porque daí eles vê que é mais sério também, né? Passa mais uma seriedade ainda, né? E deixa eu ver aqui. E aí também eu imprimia coisas sobre a doença também. E sempre no começo do ano eu peço para a professora que vai ser do próximo ano, isso eu vou fazer todos os anos, né? Porque sempre muda de professor. Então eu peço uma reunião sempre com a professora que vai ser da Isabela do próximo ano. E eu levo coisinhas para imprimir, eu imprimo sobre a doença. Então tem nesses sites de Acelbra, essas coisas tem, né? Eu acho que a Acelbra do Rio de Janeiro, eu não sei, eu tirei de um site que tem umas informações sobre a doença, assim, os cuidados, né? E eu passo para a professora ler. Eu levo imprimidinho, eu lembro que uma vez era 5 professoras, eu levei para as 5 imprimidinho e dei para elas ler sobre a doença. Só que agora na escola da Isabela, então já está bem divulgado, né? E agora já tem uma professora dela que é celíaca, que descobriu agora. Depois veio a filha da secretária lá, descobriu que também é celíaca. Então, e eu já fiz toda essa frente, então o pessoal já está bem habituado, já sabe, já conhece bem a doença, então já não preciso mais falar tanto, né? Mas é importante vocês fazer isso, tá? Levar um atestado médico, tá? Pedir pro médico dar uma real ali, levar um atestado e deixar lá anexado na ficha da criança e levar esses livrinhos, pega na internet coisas sobre a doença, imprime e dá para o professor ler para saber da gravidade, para eles terem o cuidado com a doença, com a criança. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, gente do céu, cada dia o braço tá mais comprido, né? Você conseguiu orientar a Bela a não comer as coisas. Como você conseguiu orientar a Bela a não comer as coisas e não pode ir na escola? Então, isso é bem legal essa pergunta, porque assim, eu digo que para mim foi mais fácil porque a Isabela era bebê, né? Então, ela não experimentou muita coisa. Então, ela nunca comeu num aniversário. Então, para ela ir num aniversário, para ela era natural já levar a marmitinha dela. Ela não sabia que nós ia no aniversário e ia comer as comidas que tem lá, né? Que a gente faz assim, né? Para ela já era tão natural ir levar as comidinhas dela. Então, para mim, eu acho que foi mais fácil porque eu descobri dela bebê. Então, ela sempre comeu da minha comida, né? Então, quando a gente vai no aniversário, que tem de um amiguinho da escola, alguma coisa, eu pergunto pra mãe o que ela vai servir, né? E aí eu faço igual, e até melhor às vezes, né? E eu faço tudo e mais um pouco pra ela. E às vezes eu peço o que vai ter de tema, aí eu compro para fazer no temazinho também. Outro dia uma mãe ia mandar na escola hambúrguer, aí eu pedi para ela a sacolinha, as coisinhas que ia dentro lá, né, que daí é novo, né, limpinho, né,
para mim botar junto, para a Isabela ganhar igual. Então eu já tenho que pensar antes e eu tenho isso muito conversado também com a direção da escola, que para eles me avisar antes. Então isso foi um pedido também que eu falei, ó, vocês têm que me avisar antes com antecedência. Então foi acordado assim que uma semana antes eles têm que me avisar, porque eles já sabem da programação também da escola. Ah, vai ter dia das crianças, eles vão servir alguma coisa. Eles já têm que me avisar com uma semana de antecedência o que eles vão fazer, para ver se eu vou fazer. Às vezes eles pedem se querem que eu compre, então eles querem dar um chocolatinho. Daí eles perguntam, Graciele, qual que tu quer que a gente compre para Isabela? Qual que é apto para Isabela? Às vezes daí eu falo, eles vão lá e compram, né? Então, mas às vezes eu vou e faço. Então, assim, a gente tem esse acordo também, né? Porque é inclusão, né, gente? Eles são obrigados a fazer. Então, vocês têm que conversar muito com a escola, com a direção, que nem eu falei, fazer um atestado médico já dá uma importância para isso aí. E aí a Bela, eu já tô fugindo então para ela não sentia falta porque ela não experimentou muita coisa, né? Então ela não sente falta porque ela não experimentou muita coisa. E quando as poucas vezes que ela sentiu vontade, né, de comer alguma coisa, eu dizia muito para elas, filha, se você sentir vontade de comer alguma coisa da lancheira do amiguinho, você pode pedir para a mãe que a mamãe vai fazer bem gostoso, até melhor. Então eu sempre me empenhei muito para ela nem sentir vontade. E hoje, gente, por incrível que pareça, as amiguinhas querem comer a comida dela. Então amanhã eu vou fazer aqui a festinha da Bela ali, ó, a festa do pijama com as amiguinhas dela. Ela disse que hoje a amiguinha já tava falando que para mim fazer pizza de morango com chocolate, fazer não sei o que a outra adora os chips de batata doce. Elas adoram a lancheira da Bela. Então, assim, por isso que eu digo, sabe, gente, a gente tem que transformar essa dor da gente, esse luto, em luta. A gente tem que transformar isso aí diferente, sabe? Não ficar se vitimizando, ficar esperando que o outro olhe. Porque assim, que nem eu falei, no começo eu senti também. Quando me convidaram a primeira vez do aniversário, eu fiquei... Ai, ninguém vai perguntar o que é pra Bela comer. Eu fiquei assim, me vitimizando. E o que ia adiantar? Eu ia ficar lá choramingando nos cantos, não ia resolver, ia ficar sentida com todo mundo e não ia resolver a vida, ia passar isso pra Isabela e não ajuda. Então eu fui pra frente, fui fazer melhor ainda, fui desenvolver receita, fui fazer coisa legal, vou atrás, enfeito, faço tudo de melhor para ela. Então é assim que eu acho que resolve, é melhor para a criança, é melhor para a gente, né? E a Bela acaba não tendo vontade, porque vocês veem, né, o que eu faço por ela, eu faço tudo mais um pouco, então ela não sente falta, assim. E hoje tem, né, bastante coisa também. Tá, vamos ver mais na vida eu queria a lancheira da Bela. Né? Então, como evitar? Aqui tá, fala como evitar a contaminação cruzada, né? Eu não sei como que tu quer falar se a contaminação cruzada dentro de casa, evitando não entrar glúten e todos seguir a dieta, né? Eu não permito, assim, um amigo que vem aqui, que a criança às vezes está comendo alguma coisa, eles já sabem, assim, né? Já tem esse cuidado, assim, de a criança lavar a mãozinha antes de entrar dentro da minha casa. Né? Então, uma vez eu lembro que a criança ficou lá no carro, Deus, cadê o Pedro? Daí a minha amiga falou, ele tá lá porque ele ainda tá terminando de comer uma bolachinha. E ele ficou lá comendo, daí depois veio, já foi ali, lavou a mãozinha lá fora e daí entrou dentro de casa. Então, assim,
esse respeito também a gente passa, sabe? Eu acho assim que a postura da gente também, então em relação à família também, a gente que passa essa postura. Eu acho que se a gente muda, tudo que está em torno da gente também muda, sabe? Então eu não precisei brigar, eu não precisei me vitimizar, né? Que nem eu falei no começo, mas logo já mudou. Mudou por amor à minha filha, porque eu não queria isso para ela também, né? Eu não queria que ela se sentisse diferente, que ela se sentisse vítima. Eu não quero isso para ela. Eu quero que ela seja forte, que ela enfrente. Tem coisas muito piores. Eu falo isso para Isabela. Eu sou assim, se às vezes ela fala alguma coisa assim, muito raro, mas eu sempre falo assim, ó, filha, vê a Laurinha, às vezes eu dou exemplo de outra criança, que outro dia, quando a gente foi no médico, tinha uma criança que era ligada à bateria, né? Ela comia só por sonda. E eu, se a criança nem sentir de mastigar o alimento, e a minha não pode comer glúten, mas pode correr, pode brincar, pode comer, né? Pode fazer tudo, né? E aquela criança nem mastigar o alimento. Como uma mãe dessa dorme à noite sabendo que o filho tá ligado a uma bateria, né? Então, assim, eu sempre olho que tem coisas muito pior, né? Então, eu tento passar, assim, pra ela de uma forma leve também, assim, mas a Isabela é super tranquila, super, super tranquila. Vamos ver aqui. Quando a Bela vai a algum aniversário, ela leva a comida e qual outro cuidado necessário. Ela sempre leva, né, a comidinha dela. Já faz tempo, por causa da pandemia, não teve mais esses aniversários, essas festinhas, mas quando tinha, eu ia junto e eu ficava bem louca, gente, porque assim, ó, aquelas crianças naquelas salas de festa, elas botam a mão no bolo, aquelas pequenas crianças, daí se lambuzo de bolo, daí vão lá, botam a mão no escorregador, daí a criança sobe no escorregador, é o caos, né? Então, assim, eu ficava bem louca, assim, então se eu pudesse evitar, eu evitava. Só que também, ao mesmo tempo, a gente está consertando uma coisa, mas está estragando outra, que é o psicológico da criança. Então, assim, né? A gente quer que ela não se contamina, mas também não quer que fique doente de um lado, mas fica doente do outro, porque ela é uma criança, ela quer estar com os amiguinhos. Então a gente tenta, né, levar assim como pode. Não dá para criar numa bolha, né? Porque, que nem eu falei, arruma de um lado, mas estraga do outro. Então, mas eu ficava atrás, cuidando e cuida. Outro dia, daí, eu lembro uma vez que daí aniversário, daí a mãe era médica, daí não estava de plantão da criança e mandou as babá. E, obviamente, a mulher não entende coisa, e daí eram umas mesinhas pequenininhas e a mulher estava em pé, assim, comendo, assim, aquilo ali, aquele farelo caindo, assim, perto da minha, eu, ai, meu Deus do céu. Sabe? E a pessoa nem imagina aquilo, né? Nem imagina aquilo. E eu lá cuidando, né, da minha filha para não cair farelo de ela comendo aqueles risole e assim comendo aquilo meio caindo assim, conversando, e a Bela sentadinha mais embaixo. Eu tirava a Bela, filha, vem aqui do ladinho. E assim, cuidando o tempo todo. E então, assim, aniversário para mim era um caos. Agora ela já tá maiorzinha também, já me ajuda um pouquinho mais, mas quando era mais pequenininha era um caos. Então tem esse cuidado aí, né? Tem esse cuidado de balão que pode ter glúten, de colocar na boca, de estourar perto da criança, de chupar, tomar coisa no mesmo canudinho, de tomar mesmo copo, isso aí vocês têm que cuidar. Então, por exemplo, a criança, né, amiguinha, tá tomando, come risoles, come bolo, toma lá o suquinho no mesmo copo, daqui a pouco outra criança, ela, quando eles são pequenininhos, eles não entendem, vão lá e tomam no mesmo copo, tem farelo ali, tem coisa ali com glúten e a criança vai ingerir aquilo ali. Então, não pode dividir instrumentos de sopro, canudinho, copo, né? Então, converso muito com a Isabela, converso muito na escola, então a pandemia para mim foi
uma maravilha em relação a isso, porque não tinha mais cantina aberta, eles não tinham mais cantina aberta, não podia, só no bebedouro não podia mais, tinha um monte de coisinha que eu já estava acostumada a fazer, né? A Isabela não podia compartilhar a canequinha, não podia nada. Para mim foi ótimo em relação a isso, né? Em relação aos cuidados, né? Então tem que cuidar muito disso. A mãe tem que a gente tem que pensar lá na frente, tem que pensar por eles, tem que pensar pelos outros, né? A gente tem que ficar muito atenta, sabe? Esses detalhes. A Isabela estava fazendo aula de flauta, aí eu explicava à professora, não pode compartilhar a flauta. Bela, não pode compartilhar a tua flauta. Aí eu comprei a flauta mais linda que ela queria lá, uma transparente rosa, não sei o que, para ela nem querer olhar para a flauta da amiguinha. Então a gente tem que se virar, como dá, né? Então tem que cuidar nesses detalhezinhos. O balão da São Roque, gente, ele não tem glúten, tá? Eu já liguei para eles e perguntei, a marca São Roque não tem glúten, tá? Mas essas marquinhas assim que vende R$1,99, essas coisinhas assim, a gente tem que cuidar, tá? Porque a criança botar na boca para encher o balão, tem que cuidar, porque o mais perigoso é a boca, né? Por isso que eu falo a massinha de bolo de lá, é porque fica na unha e eles botam na boca. É o ingerir aquilo ali, né? Batom, porque ó, a gente faz assim e engole. Então, gloss, batom que pode ter glúten. Maquiagem não é uma vez que vai usar que vai dar problema, mas a pessoa que usa uma maquiagem com glúten todo dia, daqui a pouco vai dar uma dermatite, vai dar alguma coisa e vai dar problema, né? Questão de beijar, eu nem tô pensando nisso agora, né? Depois, quando tiver namorado, daí tem outra fase daí, né? Daí a gente vai ter que cuidar que o namorado vai tomar cerveja, vai querer beijar. Ai, meu Deus. Aí vai ser isso aí. Gente, vamos fazer mais duas aí que eu tô no meu tempo aí, eu me passo, né? Vocês sabem, eu falo até pelas orelhas. Vamos ver aqui mais duas. Tem alguma pergunta aí legal? Eu uso, gente, tem uma marca Biosente, que é uma marca toda sem glúten, tá? Então a Bela queria um batonzinho, né? Porque, né, começa a querer um batonzinho, eu comprei deles que eu sei que é apto para celíaco, tá? É Biosente, é TH no final, é com Z. Então eu comprei o batonzinho pra ela daquele lá, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, me sinto sozinha, tenho medo do futuro, de como que ela vai lidar com a doença, né? É um sentimento que mãe, né, a gente sente muito isso. Eu, quando eu tive, assim, que a médica falou que a minha filha era celíaca, na hora eu chorei, pensei, por que minha filha? Nossa, minha filha nunca mais vai comer nada de bom na vida. Ai, me fiz um chororô, né? E eu sei, claro, é uma doença, né, que tem que ter cuidado, é uma doença que pode desenvolver câncer, pode desenvolver outras doenças autoimunes, não é brincadeira, eu sei disso, mas a gente também não pode surtar, porque assim, eu lembro que eu tinha medo no começo, parecia que a minha filha ia morrer, eu fiquei assim em pânico. Mas a gente não tem controle disso, gente. A gente tem que ter muita fé em Deus também, porque quantas pessoas que atravessam ali a rua e morrem atropelada, não tem o que fazer. Então, assim, eu cuido o máximo que eu posso, mas eu não vou viver pensando que minha filha pode morrer, que pode não dar mais isso, porque a gente passa isso para eles, sabe? A gente passa isso para eles, então a gente tem que ser forte por eles. Eu acho que por amor ao filho, a gente muda tanta coisa e aí a gente fica mais forte ainda por eles. E aí eu acho assim que você tem que buscar essa força, olhar esse amor de mãe e não espere dos outros, faça para que esperar? Para que botar expectativas em cima dos outros? Para que esperar dos outros? Faça você. Às vezes eu escuto as pessoas, nossa, Gra, tu é tão forte, eu queria ser que nem tu.
Você pode ser. Eu quis ser essa pessoa, porque eu não era assim. Eu quis ser. Eu não queria mais ser a Graciele que eu era antes, sabe? Eu não queria ficar assim, me vitimizando. Eu não queria mais ficar pedindo tudo pro meu marido, sabe? Eu era muito dependente de tudo dele. E ele não gostava disso, porque ele é muito independente. Ele não pede nada, nada. Nem um copo d'água ali do lado ele não pede. E eu fui vendo que, sabe, eu queria ser assim também, independente e fui fazendo minhas coisas, não espero dos outros. Vocês podem ser assim também, não espera. Seja forte, você é capaz, faça isso pelo seu filho, a gente se sente tão orgulhosa. Gente, eu olho meu celular hoje, olho tudo que eu fiz, olho assim, começo a rodar lá as fotos e olhar tudo que eu já fiz. Eu fico muito orgulhosa de mim mesmo, fico mesmo, sabe? Eu olho assim. Então você também pode ser isso e você vai sentir, vai passar essa força para sua filha vai se sentir orgulhosa. A Bela é muito agradecida, desde pequenininha ela sempre agradeceu, eu ia servir ela agradecia. Sempre agradeceu muito, ela é muito agradecida. E isso é muito bonito, né? E eu quero isso para minha filha. Eu não quero que minha filha se vitimize, que ela ache que ela é diferente dos outros só porque ela tem a doença celíaca. Nossa, todo mundo tem as coisas, todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem gente com doença muito pior, tem gente com tristeza muito pior e não dá, sabe, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Dias. A fase do namoro nem tô pensando, tá muito novinha ainda, né? Vamos responder mais uma, daí a gente vamos encerrar. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu não sou boa na cozinha, fico pensando que a minha filha não terá mais festa de aniversário. Isso aí eu também pensava, tá? Eu lembro que eu dizia, quando a primeira festa sem glúten, meu Deus, eu disse pro meu marido, gente, ninguém mais vai querer vir na minha festa. Eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer de aniversário, meu Deus, e agora, gente, é o máximo, é uma delícia minhas coisas. Gente, eu disse que maravilha, eu fico tão feliz, eu disse que bom. E vocês têm a mãe de celíaca aqui, eu não tinha uma mãe de celíaca, gente, na minha época eu não tinha. E que nem eu falei, agora tá tudo cada vez mais fácil, né? Tá tudo tão gostoso, gente. É claro que tem leite, né? No meu caso, eu ainda tenho essa facilidade, eu posso usar o leite, eu posso usar o ovo, né? Tem gente que tem mais restrição ainda. Mas é uma delícia as coisas, tá tudo igual, tá tudo maravilhoso, fica show a festa. E assim, eu também não era assim o máximo na cozinha. Eu fazia bastante coisa, tá? Que nem eu falei que eu fiz um curso de quando eu casei, né? Que eu tava grávida da Heloísa, eu fiz um curso de culinária. Eu sempre fui de fazer, minha mãe, eu e a minha irmã sempre fazia as comidas. Mas com o glúten, sei lá, 8 anos atrás, nossa, gente, era um desastre. Eu fazia o pão, era um tijolo, jogava muita coisa fora. Só que agora, gente, tá mais fácil. Vai pra cozinha, insiste, não desista, né? Pegue uma coisa aqui, faça, pede ajuda, tem tanta ajuda hoje, né, na internet aí. E vai à luta, né? Vai conseguir também, todo mundo consegue sim. E aí vai dar tudo certo, fica o máximo, ó, o aniversáriozinho da Bela, né, que eu vou fazer só para as amiguinhas dela ali, eu vou fazer pizza, mini pizza, ela pediu pastelzinho, eu vou fazer pastelzinho, eu fiz o chandelle, que eu mostrei que tá lá no meu canal do YouTube. Eu fiz um mousse de maracujá porque meu marido gosta, vou fazer um bolo amanhã, vou enrolar o brigadeiro. Tá feita a festa, gente. Pra que mais bom que isso, né? E tá ótimo. E aí tem tanta coisa boa, eu vou mostrar aqui, se olhar, ó, roda aqui o Instagram da Mãe de Celíaca aqui, gente, tem tanta coisa boa pra fazer em aniversário.
tem torta de maracujá, tem torta Glória, tem a torta mineira, que é sucesso, tem bolo, nossa, tem muita coisa boa. Pizza, né? Faz só uma festa de pizza, ai que delícia. E outra coisa, eu mostro pra vocês que dá pra fazer com antecedência. A pizza tu pode fazer com antecedência, congelar, né? O brigadeiro tu pode fazer com antecedência, tu pode fazer o frango, fazer um empadão, pode fazer com antecedência. Facilita muito, né? Porque fazer tudo na hora, eu sei. Gente, hoje, antigamente eu podia comprar alguma coisa, mandar fazer, né? Quando chegava o aniversário da Heloísa, era um caos, assim, eu nem conseguia mal tomar banho para ir para festa. Às vezes fazia na casa de festa. Hoje, eu fazendo tudo que eu ainda enfeito, às vezes, né? Às vezes não, sempre enfeito. Eu chego depois de meio-dia, eu posso dormir, tá tudo pronto. Isso é organização, é prática, né? Então, vocês também podem ser assim. Tá bom, minhas queridas? Espero que eu ajudei em alguma coisa, que espero que eu pude acalentar algumas mães, às vezes, que ficam aí, né, agora angustiada, né? Eu recebi uma mãezinha essa semana e eu fiquei muito angustiada como eu vi que ela estava, então eu resolvi fazer isso por ela, não sei se ela tá aí, não lembro o nome, mas eu vi que ela estava muito angustiada, que ela tinha descoberto recente, né? E aí eu resolvi fazer isso, espero que eu pude acalentar um pouquinho, mas estou aí, é só chamar, vamos fazer mais vezes. Não consegui ler vocês, não consegui acompanhar, gente, eu tô aqui meio no automático, não é fácil fazer live. Mas muito obrigada por todos que estão aí, vamos ver se a gente consegue deixar salvo também, tá? Querida Priscila, amiga, tanta gente querida aqui, muito obrigado, viu? A pandemia, né, a gente acabou não fazendo muita coisa. Outra coisa que eu queria até falar agora que me veio, eu também me desapeguei de muita coisa, né? Eu conto muito aqui a minha história, que eu desapeguei de muita coisa. Uma das coisas que eu desapeguei, que o meu marido falava muito pra mim e eu não... Porque eu era daquela família assim que faz um monte, que sobra um monte de comida, Deus o livre se faltar comida. Eu venho daquela família assim que Deus o livre se faltar comida. E o meu marido dizia, Graciele, não é pra se panturrar, é comer ali um pouquinho e pronto, tá bom. E eu, Deus o livre. Eu achava o fim do mundo ele falar aquilo. E hoje eu desapeguei, e realmente, né, gente, não é pra... Porque daí as pessoas levavam, os parentes vinham com aquelas Tupperware, levavam um monte de coisa e sobrava um monte de coisa. Não precisa. E hoje, principalmente porque eu faço tudo, eu me desapeguei, né? Então, assim, eu faço aquele tantinho, aquilo ali acabou, né? Não precisa realmente a pessoa lá e sair, né? E é isso aí, então desapega um pouco também em relação a isso. Às vezes a gente parece que quer, não sei se é impressionar os outros, sei lá como é que se diz, mas desapega um pouco, se a pessoa for convidada e sair falando da tua festa também, né? Então desapega um pouco, faz o que dá e tá tudo certo. Que nem agora eu falei pra Bela, a mãe tá nessas correrias aí, tô lá na praia, essas coisas de montar lá e tô... o curso, né, que é o do Panetone, que eu tô dando atenção ali para as pessoas, então eu tô com bastante coisa, e eu falei pra Bela, ó filha, a mãe gastou muito, porque a gente tá lá mobiliando lá, e eu disse, filhinha, a gente vai fazer só uma coisinha pequena ali pros amiguinhos, apesar que eu sempre venho fazendo, se vocês olharem as festinhas dela ali, nos destaques, ver que depois que eu vim pro sítio, mais simples ainda, mas... Eu falei, vai ser só para as amiguinhas, e ela adorou, né? As amiguinhas vêm dormir aqui e fazer festa do pijama. Para criança é isso que a criança quer, né? Criança não quer... É que nem aquelas mães que faziam festa de 1 ano, a criança nem entende nada. A criança nem vai aproveitar e bota um monte de coisa e faz aquele festão, gasta uma fortuna. A criança nem entende, a criança nem vai aproveitar. A festa é para criança, então eu tô fazendo para Bela. Isso sim ela vai aproveitar, vai brincar um monte com as amigas, elas estão tudo animadíssimas, as mães já estão falando que elas estão eufóricas. E aí, isso aí que é pra ela, não é pra nós, né?
Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho. Beijos para vocês e vamos nos despedir. Boa noite, minhas queridas amigas que eu tô vendo aí. Priscila, linda, querida. Beijo, viu? Beijo. Deixa eu desligar aqui. Como é que eu encerro? Encerrar.